tem que ser digerido pela pessoa, tem que ser encarado pela pessoa. Não adianta fugir da dor. Fugir da dor é fugir de um problema que está sempre ali, nos espreitando e nos cutucando. Então, temos que encarar a dor, não tem jeito. Por isso que a gente entra nessas fases aí. Primeiro, a gente nega, não quer acreditar que realmente aquilo aconteceu, não podia ter acontecido. Depois, quando a gente tem que encarar que aconteceu, aí vem a raiva de ter acontecido. E a raiva, muitas vezes, da participação que pudermos ter tido naquele acontecimento. É o que mais dói da raiva maior. Que a gente fica imaginando, poxa, se eu tivesse evitado, aí entra a história da barganha, a fase da barganha. Olha, se eu sair dessa, juro que nunca mais eu me meto nessa confusão, eu vou ter mais atenção, eu vou ter mais cuidado, né? Eu vou prestar mais atenção ao outro que está me alertando, alguma coisa assim. É a fase da barganha. Mas aí entra, depois, com tudo isso, a gente vai constatando que a realidade é essa, entra aquela depressão. Aquele momento em que a gente acha que não vai conseguir, que nada vai dar certo, que a gente não vai ter força para seguir, né? Aí a gente se deprime, vai até um ponto que realmente a gente passa. Peraí, não adianta, eu vou encarar, tenho que resolver, eu tenho que reagir. Aí entra a fase da aceitação de tudo que passou. Bem, é uma realidade, é fato, aconteceu, não tem retorno, tenha conserto. Não tem retorno. Muitas vezes nós não podemos mudar determinados inícios, mas podemos mudar determinados fins. Isso a gente pode. Né? O que aconteceu, aconteceu. Então nós não podemos mais mudar. Mas a gente pode mudar a consequência desse acontecimento. Né? Nós podemos fazer a diferença com o nosso modo de ver, com a nossa ótica, né? Com a nossa interpretação. Essas fases aí, claro que tem pessoas que ficam muito tempo numa delas, mas quanto mais tempo a gente passar em cada uma, pior para nós. Podendo passar mais rapidinho, melhor. Mas como cada um tem sua época, né, seu tempo de dor, não adianta ficar falando, fulano, não chora, fulano, não pensa. Isso é bobagem, porque isso é uma realidade. Cada pessoa tem seu tempo para digerir uma dor. Muitos são muito mais rápidos, a ponto até da gente achar que a pessoa não sentiu nada, que a pessoa não teve problema nenhum. Né? Estamos, inclusive, com uma pessoa próxima, assim, que teve muitas perdas, e a vida está normal, parece que não aconteceu nada, e ela está sendo até um pouco criticada. Mas ela falou, vou fazer o quê? O fato existe, eu não posso mudar isso. E eu ficar sentada, com a cara enfiada no meio das mãos, chorar, não vai resolver a minha vida. E não vai. Né? Então, tem pessoas assim que têm uma rapidez enorme para reagir, não significa que sejam melhores do que outras, não. É só uma maneira de agir. E tem outras que ficam imersas na dor durante muito tempo. Né? Então, é uma questão de tempo de cada um. Né? O sofrimento sempre precisa ser vivido e digerido, e não adianta correr, sair, mudar muito tempo, porque vai ter que voltar e vai ter que encarar a perda que sofreu, né? As perdas nos deixam vazios, muitas vezes indefesos, nos deixam imobilizados, né? Como se a gente não tivesse o que fazer, como agir, nos deixam paralisados, impotentes, se achando que não vai conseguir fazer nada, revoltados, tristes e até com muito medo. Isso é natural. Todas as perdas provocam essa sensação, né? Todas elas. A única certeza que temos é que o tempo cura tudo. E isso a gente sabe, porque não tem ninguém que não tenha passado por alguma dor e o tempo tenha curado. Realmente, todos nós já tivemos essa experiência. Né? A menos as crianças tão pequenas, mas cada um aqui já passou por situações de perda de algo que realmente constatou que o tempo se encarregou de curar isso aí. Tudo na vida passa. Há reações e há recaídas. Claro, isso é normal. Mas a cura e o restabelecimento virão. Não resta dúvida. Isso é uma certeza. Precisamos apenas ter um pouquinho de paciência.
né? Aquilo que a gente falou, quando uma porta se fecha, outra se abre. Só que às vezes a distância entre uma e outra é muito grande. Às vezes é mais curta para alguns, às vezes é mais longa para outros, mas isso também faz parte da vida e da escolha das provas que fizemos quando aqui chegamos, né? Não, quando para cá viemos, que a escolha não é feita aqui. Talvez não podemos recuperar tudo que a gente perdeu, né? O tempo vai se encarregar de curar as feridas, mas pode não poder nos dar tudo aquilo que perdemos. Mas nós podemos nos curar e podemos preencher os espaços que grandes perdas vão deixando na nossa vida. Em algum momento dessa jornada toda que a gente está passando na Terra, nós compreenderemos que nunca tivemos a pessoa ou a coisa que perdemos da maneira como nós imaginávamos. Porque quando a gente tem algo que realmente nos pertence, é nosso, a gente não perde. Então, quando a perda acontece, é que a gente vê que nunca foi nosso aquilo ali. De certa forma, nunca nos pertenceu. Né? Porque aquilo que nos pertence, a gente não perde. A gente nunca perde. É exatamente o que somos. Mas também compreenderemos que sempre teremos todas essas coisas de uma outra forma. Imaginemos um afeto grande, né? Que perdeu um ente querido nessa tragédia toda. Não tinha, na verdade, era apenas uma relação emprestada momentaneamente na atual encarnação, né? Que somos almas, todas irmãs. As relações consanguíneas são temporárias aqui na Terra para que a gente possa resgatar o nosso passado. Então, na verdade, nós não temos, o nosso filho não é nosso, nosso pai, nossa mãe não é nosso, é apenas emprestado durante um tempo em que passamos aqui na Terra. Mas essas almas são afetos eternos no nosso coração. Não é? Nós não temos a pessoa, mas temos essa energia. Então é uma forma diferente de ver. Né? Quando se perde um afeto, perde-se a presença. Mas o que é importante é que a alma, a energia, essa não se perde. E também não se afasta. Estaremos sempre próximos, sempre juntos. Crianças, por exemplo. Crianças não sofrem o terror da morte. Crianças não entendem isso. Nem quando encarnadas e muito menos quando acontece com elas. Elas passam pela perda de uma forma muito menos dolorida do que nós. Muitas vezes a pessoa tem medo de falar quando a criança perde o pai ou perde a mãe pequenininho. Mas o medo que a gente tem é que pode passar terror para ela, porque dependendo da maneira como se vai encarar essa situação e vai falar, ela encara com uma naturalidade muito grande, porque ela não entende a perda como nós entendemos. Ela não entende dessa maneira. E quando é com ela, muito menos. Ela não sabe que morreu, que ela não sabe que tem essa diferença. A criança, a alma num corpinho pequenininho, num corpinho infantil, ela não tem essa ideia ali, ela tem esse conhecimento emancipada, agora no corpinho não. Então o que acontece quando uma criancinha de 2 anos, por exemplo, uma criança de 2 anos nessa tragédia aí que tenha morrido, ela não sabe que morreu, ela não sofreu esses horrores, não é assim, não acontece dessa forma. Então ela pensa que ela está em outra casa, que tem outras pessoas cuidando dela, por alguma razão que ela não entende, mas tem outras pessoas cuidando. Aí vai ter um momento que ela vai sentir saudade, como se aquela pessoa que, se a gente tiver que fazer uma viagem de repente, a gente tem que deixar nosso filho, nossa filha, né, com algum parente ou uma pessoa muito amiga por um tempo, vai ter um momento que ela vai sentir saudade. Claro, como a gente sentiria, né? E como ela sentiria se ela estivesse na casa de um vizinho aí durante muito tempo. Então, o que ocorre? Os espíritos aproximam essa criança desencarnada da sua família na Terra. E elas vêm, e para elas estão no colo da avó, no colo da tia, que elas não têm, elas têm perispírito, elas se sentem vivas. Então, os encarnados é que não percebem, mas a criança que está ali, ela está no colo da avó, está dando abraço na avó, na tia ou na mãe, que aqui ficou, né? Então, ela não tem esse trauma.
Aí depois ela volta para o posto de socorro, ou a creche, onde ela estiver na dimensão dos espíritos, e logo que ela sente saudade, levada, né? Então ela não tem esse terror. Agora, para que a gente compreenda isso, né? Uma doutrina como a nossa esclarece e explica perfeitamente. Então consola, né? Já o desencarnado, que viveu muito mais tempo na Terra, né, que tem muito mais apego, esse tem um pouquinho mais de dificuldade, mas dependendo da sua evolução, também vai ter um desligamento mais fácil. Estávamos falando na semana passada que não se pode avaliar o sofrimento da alma pelo gênero de morte, isso depende da evolução da alma e não do tipo de morte. Alguns não sabem que desencarnaram, né, pensam que ainda estão encarnados porque têm o corpo espiritual. Outros entendem que desencarnaram, mas ainda estão assim num estado ainda, né, muito ligados à situação da Terra. Então algo que realmente acontece com toda e qualquer pessoa, independentemente de um flagelo destruidor, independentemente de uma morte coletiva. Individualmente a sensação é a mesma, né? Quando se desencarna aí num hospital ou num acidente qualquer sozinhos, né? Então perder alguém que se ama pela morte pode não ser a pior coisa. Uma das principais descobertas é de que é melhor perder um grande amor do que nunca ter amado ninguém, né? Isso é lógico. Aquela pessoa que não tem ninguém para perder também nunca teve ninguém, né? Então também não teve esses prazeres que a gente tem da afeição, do amor, né? Das relações afetivas entre as pessoas, né? Agora existem perdas muito maiores, a perda do respeito, a perda da dignidade de uma pessoa. Então a perda do respeito de quem se ama, isso é horrível, uma morte, né? Pior do que perder a pessoa, eu acredito nisso, né? Porque é uma decepção enorme. Então são muitos os gêneros de morte aí, não se colocando a morte do corpo em si, né? Muitas vezes a perda de bens materiais nos dá a oportunidade de descobrir o que é realmente essencial em nossa vida, né? Quando às vezes a gente perde algumas coisas assim, a gente depois pensa, fala assim, poxa vida, pessoas com certeza que perderam parentes, que tiveram perdas humanas, assim, mesmo aquelas pessoas mais ambiciosas, mais apegadas, né, mais assim interessadas nos bens materiais, com certeza abriria mão de tudo pelo retorno daquele amor, daquela vida, né? Ali a gente conhece o que realmente é importante na nossa vida. Aí nessas tragédias a gente se melhora, porque a gente muda a nossa trajetória, a gente muda nossas atitudes e passa a dar realmente valor àquilo que realmente tem esse valor, né? E aí os bens materiais vão ficando para lá, né? Isso vai fazendo cada vez mais a pessoa crescer. Às vezes apegamos-nos tanto a um objeto que ganhamos de alguém, que amamos e que está partindo, que a simples ideia de perdê-lo nos faz sofrer, né? Perder aquele objeto, às vezes a gente dá um valor enorme, alguma coisa, não, foi fulano que me deu, pois é. Mas é como se fôssemos perder essa pessoa pela segunda vez, se a gente perder um objeto querido de alguém que já partiu, né? Mas é isso, o que acontece quando, né, isso ocorre, somos obrigados a conviver mais uma vez com esse sentimento assim temporário da perda. Mas a maioria das coisas que nós possuímos não encerram um significado em si. Elas mesmas não significam nada por elas mesmas. É o que elas representam para nós que é importante. É o que aquilo ali representa, não é aquele objeto em si. Porque as coisas que elas representam é o que está em nós. Não vão se perder nunca, né? Que são as relações afetivas e o amor que a gente sente. Isso jamais a gente perde, né?